E aí, pessoal, tudo bem? Essa live aqui tá sendo gravada porque na terça passada eu não consegui chegar. Tava voltando de cliente, inclusive mais uma visita de sucesso, mais um trabalho de sucesso aqui da TZF. E aí não deu tempo, né? Cheguei depois do horário. Levei puxão de orelha? Claro que sim. Nossa equipe de marketing, principalmente, adora puxar a orelha. Por isso estou aqui, fazendo a gravação. Mas não é por causa de tudo aquilo que aconteceu que você vai ficar sem conteúdo. Bom, vamos lá. O apelo dessa live gravada é justamente sobre curva de calibração. Eu tô conseguindo gravar essa live, eu acho que já foi a live da Tati, que ela dá os detalhes sobre as curvas, tá? E aí o nosso apelo, nosso tema de hoje é fazer a curva de calibração sem as mãos, né? Tá bem apelativo porque de fato hoje dá para fazer, né? Só que é um processo. Vocês vão entender que o que nós temos hoje de tecnologia disponível são tecnologias muito interessantes. Algumas já estão disponíveis há algum tempo já no mercado. Só que o que acontece? Você precisa ajustar o fluxo analítico do seu laboratório. E é por isso que elas não estão no laboratório hoje, né? E é por isso que depois de tanto tempo de experiência que a TZF teve, a gente decidiu, de uma vez por todas, trabalhar com o Lab Lean para ajustar esse fluxo e o 4.0 para colocar automação neste fluxo, né? Que é o lugar de dor do laboratório mais sensível, né? Que aí sempre você olha e fala, vou ter que mexer com fluxo, eu não tenho pessoas para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso e os investimentos eu nunca sei. É que nem reforma de casa, você planeja gastar um tanto, de repente no meio você vê que tem que gastar o tanto, né? Já não é o caso quando os projetos saem aqui da TZF, tá? Então vamos falar de curva de calibração sem as mãos, tá? Para a gente falar de curva de calibração, primeiro, e o termo calibração é meio complicadinho, né? Porque, né, enfim, é calibração do método, que não é do equipamento, é do método. Enfim, é um termo meio emprestado da metrologia, né? Mas vamos trabalhar com o termo que a gente usa hoje, né? Que é curva de calibração. Então, primeiro eu preciso tá em 3 partes sempre, né? Nossas lives aqui é sempre 3 partes. Então, a primeira parte que eu preparo, ó, eu estudo e preparo para vocês. A primeira parte é importância das curvas de calibração. Para que serve? Como vivem? Como se alimentam? Como se reproduzem? É a curva de calibração. A segunda parte são os níveis de montagem de uma curva, né? Então, nós vamos conversar aqui os níveis que a gente pode trabalhar, né? Já com foco em automação, tá? Mas os níveis, né? Como é que a gente consegue hoje no laboratório trabalhar as curvas, principalmente para os métodos multiparâmetros. E tô para te falar que os métodos multiparâmetros são os mais complicados, né? Porque o método é multi, mas o padrão é mono. Mas de repente, você ter um padrão mono, pelo menos os necessários, ok? É importante. Um padrão multi não resolve sua vida. E eu vou explicar por quê. E é aqui na segunda parte que são os níveis de montagem de uma curva, tá? Na terceira parte, quanta coisa! A gente vai falar das tecnologias. Aí eu vou mostrar para vocês daquele modo especial, super editado, 3D, as tecnologias que nós temos hoje para o laboratório, tá? E que vai impactar em algumas coisas de conceito e vai impactar em algumas coisas de
custos, e agilidade, e produtividade, e gasto, e resíduo, e mais um monte de coisa, tá? Então vamos lá. Primeirinha parte. Qual que é a importância das curvas de calibração? Tá? Primeiro, a curva de calibração, ela traz para você a referência quantitativa, né? No método analítico, eu preciso entender a resposta que o meu equipamento dá, né? A resposta que eu tenho ali no meu equipamento versus a quantidade do meu analito, né? Então é uma variável que a gente correlaciona com outra variável, né? No entanto, que você já ouviu o termo coeficiente de correlação, né? É porque é uma variável que correlaciona com a outra, e aí é um ponto que correlaciona com o outro, e aí nós vamos fazer uma correlação completa. Enfim, é a referência quantitativa. Então a curva é essencial para quantificar os seus analitos de interesse. Essencial, tá? Esse é um ponto que a gente precisa frisar muito, porque às vezes a curva é meio negligenciada, certo? E aí você só vai descobrir que a sua curva tá samba lelê bumba meu boi no seu teste de proficiência que não passa. É raro, mas acontece com frequência, certo? Inclusive teste de proficiência, temos a Camila, temos nossa equipe que pode te ajudar também a escolher, a ver qual o melhor, a ver a rodada mais próxima, enfim. Beleza? Então, o primeiro ponto da importância do marcador de calibração é a nossa referência quantitativa. Segundo ponto, por consequência, garantir a exatidão. Quando eu falo garantir a exatidão, certo? É um dos parâmetros que a gente acaba avaliando quando eu faço uma validação intramétodo, né? A gente vê precisão, se eu estou acertando o alvo, né, no mesmo lugar, e eu vejo exatidão, se eu estou além de acertando o alvo no mesmo lugar, no centro do alvo, que é o meu mensurando ali que eu tenho por objetivo. Então, segundo ponto, na importância de uma curva de calibração, é garantir a exatidão. Terceiro ponto, qualidade na correlação. Lembrando, correlação dos pontos deve ser maior que 99. Aí que acontece, gente? Esse aqui é o tal do R quadrado, né? Aí tem um pessoal que usa o R, tem um pessoal que usa o R quadrado, e aí fica tudo confuso. Então você entra lá no Qualitate que ela explica qual que é o R e qual que é o R quadrado, que ela deixou bem bonitinho isso aí na live dela, tá? E aí todo mundo fica brigando para quem tem o maior 9. Ai, meu número de 9 é maior que o seu número de 9. Ai, minha curva é melhor que a sua. Aqui na TZF a gente brinca de jogos analíticos, que comecem os jogos. Então, quando eu tenho dúvida se uma automação está funcionando, eu peço para a Tainá e para a Natália fazer uma curva de calibração. Porque dá 85 noves depois da curva. Bom, o 9, ele é importante, tá? Mas não é só isso que é importante para você avaliar a curva, tá? É que ele tá mais na cara ali, a maioria dos softwares dão, né, pra gente. Então você bate o olho lá, ai, deu 99,99, então minha curva tá perfeita. Quase, calma. E ó, as curvas que aparece 1 é porque o software não conseguiu mais por 9, então ele arredondou, certo? Curvas com mais de 2 pontos, né, vão ter aí uma correlação e não vai dar 1 nunca, né, vai dar 0,99 infinito. Bom, então, garantir a qualidade da correlação, nós vamos adotar aqui o CGECRI DOC 08, que é um orientativo excelente, inclusive, tá? É um orientativo da 17025 e a gente busca o 099, tá? Normalmente, essa correlação também é utilizada para ver se quem fez a curva de Liouville é boa de mão, né? Porque às vezes dá um céu estrelado assim, e aí o pessoal usou balão,
Aqueles balão que vai para estufa, não é para falar, mas já falei. Que aí o volume final difere muito, mesmo se acertando o menisco. Aí tem outro pessoal que é raro, mas já vi acontecer com frequência. Passa o menisco e tudo bem, às vezes para amostra também, em alguns lugares, né? Enfim, essa parte volumétrica, a sua referência volumétrica, acaba... trabalha com aquelas pipetas também, micropipeta, que é tudo daquele jeito, não é calibrada, né? E às vezes é guardada do jeito errado, aí dá aquela variação zona nos pontos. E vai aparecer no 99. Por isso que o 99, eu sei que você já parou para pensar e você já sabia disso, só estou confirmando. Por isso que o 99 acaba sendo importante, o pessoal usa como referência, tá bom? Quarto ponto que é importante numa curva de calibração, faixa de trabalho. O que é faixa de trabalho? A faixa de trabalho reflete exatamente a faixa de concentração que você vai trabalhar o mensurando do seu método, né? Então, por exemplo, tem gente que está trabalhando no mensurando de 10 ppm, ok? 10 partes por milhão, 10 miligramas por litro, certo? Esse é o alvo dela, esse é o mensurando dela, tá? Então você precisa ajustar a faixa de trabalho dentro desse mensurando. Existem formas da gente fazer isso, tá? Normalmente esse mensurando vai no ponto do meio da curva, que eu vou falar já, não vou adiantar, mas é o próximo tema, né? Tá? E aí eu pego alguns pontos para baixo, alguns pontos para cima. E, né, a gente, adotando novamente o DOC, a gente recomenda 5 pontos. E aí eu vou explicar para vocês, tá? Mas a faixa de trabalho tem que ser ajustada. Agora, por exemplo, estou com 10 ppm. Então, minha amostra ela tem que cair em 10 ppm, ou no máximo 10 ppm. Adianta eu começar minha curva com 1 ppb, ou seja, 1 micrograma por litro, adianta? É necessário? Precisa? É obrigatório? Não, né, gente? Aí vocês vão estar sofrendo à toa. Ah, mas alguém exige. Tá, alguém exige, vai ver por que exige. Porque se exige 1 ppb, a sua faixa, o seu mensurando devia cair próximo a 5 ppb, por exemplo. E não a 10, 100 vezes maior, 1000 vezes maior. 10, deixa eu ver, ó. Tô fazendo até conta errada. 100, 10 vezes. 1000, 100 vezes. 10.000, 1000 vezes. Aí, é isso? Acho que é. Não, tô errado. De 1 para 100, 100 vezes. De 1 para 1000, 1000 vezes. De 1 para 10.000, 10.000 vezes. Nossa, né? Entenderam que eu preciso fazer a minha faixa de trabalho coerente com a faixa que eu quero analisar, aquele analito? Não adianta eu expandir ela para baixo, né? Assim como não adianta eu exagerar ela para cima, né? Não vou fazer um ponto máximo de 100 ppm, por exemplo. Tudo depende da abordagem que eu quero, gente. Mas esse é um exemplo que eu dou da faixa de trabalho. 4 pontos importantes. Falo muito de curva, isso aí vocês vão ver lá na Tati, que a Tati resolve mais. E tô me empolgando aqui, eu preciso falar de outra coisa, certo? Que envolve curva, não é o assunto principal. Envolve ela. 5º ponto, pontos na curva, certo? Então a gente vai adotar 5 pontinhos na curva, coisa mais linda, sensacional. O mensurando, que foi o exemplo que eu dei, ele é recomendado, não é obrigatório, você não vai perder um dedo, ninguém vai cortar sua mão se você não fizer. Mas é recomendado que fique no ponto do meio. Por quê? Aí na correlação você vai colocar 2 pontos abaixo, 2 pontos acima. Então seria uma curva de 5 pontos, onde o mensurando é o ponto do meio, certo? Porque aí você tem 2 faixas de segurança, né? Para baixo e para cima, ok? Então, trabalhando com 5 pontos. Aí,
o mensurando no ponto do meio. Aí eu tenho 3 abordagens dentro desses pontos da curva. Você vai abordar o método de teor, concentração alta, tá? De uma forma, tá? Se você faz métodos de teor, dependendo da técnica que você está utilizando, tome muito cuidado. Porque se você baixar muito a faixa de trabalho, a concentração da curva, o erro de exatidão, ele começa a aparecer mais. Como ele começa a aparecer mais, você vai achando que a sua análise está errada. E não tá, né? É só a interpretação aí do resultado, tá bom? Então você tem pontos de curva que você pode usar para teor, né? Altos ppms e porcentagem. Você vai regular esses pontos quando você trabalha com impurezas, que são limites. Posso ter até tanto desse analito, né? São os limites que a gente também chama, são as impurezas, tá? E eu posso trabalhar esses pontos de curva com resíduos e traços, que é o pentelésimo, né? Normalmente são, se a gente fizesse em termos de grandeza para a química analítica hoje, né? O teor ficaria entre ppms e porcentagem, a impureza ficaria ppms, né? Beirando aí ppb, mas ficaria em ppms ainda, tá? E resíduos e traços a gente trataria em torno de ppbs, microgramas por litro, ou abaixo até de ppbs, né? Tem umas análises aí que são sensacionais abaixo de ppb, né? Depois é outro assunto para a gente conversar, que é a interpretação da curva de calibração em função do resultado final, tá? Existem mistérios, existem uns casos bem legais, assim, de mercado, que depois eu compartilho num outro momento, tá? Bom, e o 6º ponto importante são as definições, tá? São as definições. Então, você precisa definir muito bem o que é seu LQ, definir o VMP, valor máximo permitido, e definir o seu alvo, tudo bem? Normalmente, quando eu trabalho teor, eu quero saber do meu alvo. Quando eu trabalho em impureza, né, contaminantes, o limite, a gente quer saber o VMP, que é o valor máximo permitido. E quando eu estou na área de resíduos e traços, eu fico brigando pelo LQ. Quanto menor o LQ, melhor, né? Na parte de resíduos e traços, né? Por quê? Por quê? Porque o mensurando, ele vai migrando, né? No teor, ele vai ficar exatamente no nível do meio, nível 3. Na impureza, ele migra entre o nível 3 e o nível 2, certo? Dependendo da situação e da abordagem do seu método, principalmente se for multiparâmetro. E no resíduos e traços é a guerra do chão, né? Quem fica mais no chão, mais baixo. Porque esse LQ, se você deixar ele como o primeiro ponto da sua curva de calibração, você tem que ter uma consciência muito grande, porque o risco é muito grande. Então, normalmente ele fica no ponto 2. Mesmo assim, em algumas situações, a gente tenta deixar o ponto 1, às vezes, mais próximo do que distante, né? Por quê? Porque está no limite dos instrumentos, tá? Então, o 6º ponto é a definição correta do seu LQ, definição do VMP e definição do alvo, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, a importância da curva de calibração é essa, com esses requisitos, o que é importante você olhar nas curvas de fato, tá? Beleza. Segundo ponto, né, que a gente vai ver aqui, né, nessa live gravadinha, é o ponto dos níveis de montagem de uma curva, tá? Quando o seu método, ele é monoparâmetro, né, parâmetro único, beleza, você pega um padrão, dilui ele, faz a parte da diluição dos 5 pontos, põe no equipamento, faz análise, verifica todos esses, tem os controles de qualidade de curva e tal, etc, beleza. Quando eu trabalho com 2 parâmetros, tá? Normalmente não dá para você
comprar um padrão e colocar ele direto, ou comprar 2 padrões e colocar ele direto no instrumento, né? Neste caso, eu tenho que fazer uma solução antes, uma mistura antes desses 2 elementos, desses 2 analitos, desses 2 compostos, tá? E aí eu tô pegando do exemplo mais fácil pra gente ir pro mais brabo. Já estão sentindo, né? Bom, essa solução, né, a gente chama de solução estoque, né? Então, quando eu vou fazer a montagem da minha curva, eu preciso, principalmente multiparâmetro, eu preciso ter uma solução estoque. Às vezes, no parâmetro único, a gente faz uma estoque também. Então, você compra um padrão mais concentrado para durar mais, certo? Para durar mais tempo, tá? Porque quanto maior a concentração do analito, em teoria, ele acaba tendo maior estabilidade, né? E aí você não fica perdendo essa exatidão de forma rápida, né? Que aí é o shelf life do tempo das soluções preparadas. Então, você faz uma diluição quando é um monoparâmetro, e aí você faz a sua solução em estoque. Quando são 2, você tem que fazer a mesma diluição. Mas aí você tem que dividir, né? Você tem que fazer a continha para que os 2 elementos tenham a mesma concentração, os 2 análises, os 2 compostos tenham a mesma concentração naquela solução estoque, tá? Para depois você fazer os pontos de calibração, certo? É assim que a gente monta uma curva de calibração, certo? Através da pipetagem e a voluma, né? Dilui, a voluma, dilui, pipeta, voluma, dilui. Existem outras situações que, para você chegar, principalmente no universo de resíduos e traços, às vezes não dá para você fazer só uma diluição e ter uma solução em estoque para chegar no seu limite de quantificação. Aí você tem que ter uma solução intermediária, né? Então, aí você pega essa solução em estoque e faz uma intermediária. E essa intermediária vai virar sua solução de trabalho para fazer os pontos da sua curva. Então, já aprendemos 3 soluções da montagem, né? A de estoque, a de intermediária e a de trabalho. Isso a gente usa como nomenclatura nos nossos procedimentos, né? Recomendo vocês usarem também, tá? Que aí a gente já vai unificando a linguagem, que é muito importante, tá? Beleza. Tudo bem? Tudo maravilhoso, tudo sensacional, certo? Porém, sempre tem um porém. Olha que legal. Se você tiver divergência de concentração dos analitos no mesmo método, nos métodos multiparâmetros, às vezes eu vou preparar uma intermediária com um grupo de analitos, uma segunda intermediária com outro grupo de analitos, trazendo esse grupo de analitos de cima, e às vezes uma terceira. É raro terceira, a gente tenta achatar ao máximo para você ter facilidade aí no dia a dia, tá? Mas às vezes pode acontecer isso, tá? Vocês estão vendo que fazer curva de calibração é uma coisa que nós precisamos de tempo, nós precisamos de atenção e nós precisamos de cuidado. 3 coisas maravilhosas: tempo, atenção e cuidado, certo? Que eu tenho certeza que hoje vocês têm sobrando. Laboratório que tem sobrando hoje é tempo, né? Tempo tranquilo, né? Hoje você tem tempo para passar o seu conhecimento, os seus cuidados para o seu colega, o seu parceiro, o seu colaborador, fazer com aquele cuidado que você tinha. Eu tenho certeza que hoje tá assim. Então, quando eu faço uma curva manual, eu tenho que ter esses 3 pontos, né? Senão a gente peca na referência do método, tá? Bom, quando eu faço a curva manual, a gente está usando um nível de automação que eu chamo de nível 0. Zero. Manual, certo? Então, exige tempo, atenção, né? Cuidado, enfim. Para a gente preparar a solução estoque, a solução de trabalho e as diluições para fazer os pontos, né? Da curva referência, né? Então, a gente tem os 5 pontos aí,
tá? Uma coisa que eu queria colocar no manual hoje, que é um negócio que às vezes a gente aprende e dá para melhorar. Principalmente quem faz em teor também, tá? Mas o teor tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas quem faz impureza e resíduo, por exemplo, a gente hoje consegue economizar em volume e reduz erro, reduz volume, reduz tudo. Tudo depende da sua referência volumétrica. Então, por exemplo, quando eu avolumo no menisco do balão. Esse é o tradicional que a gente aprende, certo? Porém, você consegue fazer a diluição em tubos Falcon de 15 e 50 ml e em vials. Nossa, Fábio, mas o Falcon e o balãozinho é calibrado normalmente, né? Se não é, nada para calibração, hein? Às vezes mesmo calibrado dá uns... Pois é, como é que é? O pessoal não usa o fatorzinho de correção. Pronto, falei, passa para outra. Nossa, Fábio, mas o Vai não é calibrado. O Falcon também não é calibrado. Eu concordo com você. Os dois não são calibrados, mas eu não disse que você vai ter que seguir o menisco deles? Né? Existe uma forma de você sair da referência volumétrica do menisco, ok? E levar para uma referência volumétrica calibrada. Por exemplo, uma pipeta, certo? Pipeta, isso mesmo. Então, por exemplo, no Falcon, é o Falcon, não é? É, mas, por exemplo, a diluição do padrão e o volume do solvente, né? Você pode fazer com a pipeta, né? Se o seu volume final é para 15, para 10 ml, ou seu volume final é para 40 ml, você pôs, no caso de 40 ml, você pôs 1 ml de padrão, aí você calcula, eu preciso pôr 39 ml de diluente, por exemplo. Pronto, você está usando o Falcon e a referência está na mão, tá? Tem micropipeta e tem dispenser também, que dá para trabalhar. Gente, tem várias coisas para trabalhar, ó, para frente, com a cabeça para frente, tá? Mas aí você pode usar o Falcon e pode usar Vaio. Vaio a gente calcula, né? Micropipeta tem tantos microlitros. O volume do Vaio, o meu padrão tem que ter 1 ml. Beleza, eu faço proporcional, tantos microlitros de diluente, tantos microlitros de padrão, para ir fazendo os pontos, tá? Então, no nível 0 da pipetagem manual, a gente trabalha desse jeito. E a oportunidade que você tem hoje é fazer em tubo Falcon, em Vaio, além de fazer em balão tradicional. A diferença é que no tubo Falcon fica mais barato, desde que a referência volumétrica seja na pipeta, tá? E no Vaio o volume fica menor, desde que a referência volumétrica fique na pipeta. Que aí eu já fechei esse pacto, você me ouviu e nunca mais vai esquecer, tá? Então, esse é o nível 0, a gente fazer manualmente. Vamos para o nível 1. Nível 1 é normalmente uma automação que você já tem disponível, tá? Aí avalia no seu equipamento. Se o seu equipamento tem um amostrador automático, que você ficou tão feliz em pagar, Loei, certo? Então verifica lá, porque você já tem o nível 1 de automação. O que seu amostrador precisa ter? Ou ele precisa ter um sistema de loop, ok? Normalmente, se tem um sistema de loop, ele consegue injetar loop total ou parcial. Se injeta loop parcial, a gente consegue trabalhar com um volume variável. E aí você já coloca no software. E se consegue trabalhar com volume variável, aquele trampo da pipeta, manda o amostrador fazer. Que medo, né? Quebra muito forte de paradigma, né? Faz sua soluçãozinha em estoque ou sua solução de trabalho, coloca ali no amostrador bonitinho e ele vai... existem amostradores automáticos que ele faz até essa transferência, que é o pipetting lá. Ele faz a transferência e monta a curva no próprio carrinho, tá? Beleza? Só que, nesse caso, com os amostradores com sistema de loop, ele monta a curva no loop direto. Só trabalhando no volume variável. Ai, dá polêmica isso, né? O povo tem medo, às vezes, né? Que é muito
muito moderninho, mas é uma função que você já tem, né? Você não paga toneladas e toneladas de dinheiro para fazer qualificação, para ficar tudo bonitinho, principalmente quem tem HPLC. Ó, quem tem HPLC já tem isso disponível, não importa a marca nem o modelo. Quem tem GC, cromatografia gás ou GCMS, HPLC e LCMS, tá? Quem tem GC e GCMS também tem isso. É só trabalhar. É só programar, né? Dá uma olhadinha no manual lá e dá uma programada. Não conseguiu resolver, liga pra gente. Manda um direct aí que a gente faz pra você via remoto, tá? Acho que dá umas 4 horas de trabalho. É muito tranquilo, gente. De verdade, se precisar dessa ajuda, a gente dá. Bom, esse é o primeiro ponto. O nível 1 com a automação com sistemas de loop e amostragem variável, né? Que você coloca o volume que você quer lá na sequência. O segundo são amostradores que tem bomba seringa, ok? Bomba seringa é o nível 1, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, né? De trabalhar o standalone e tal. Mas existem alguns amostradores que eles pegaram a bomba seringa, né? Tem a seringuinha, e aí você consegue, principalmente para a parte de metais, né? IC e tal, ele consegue dosar bonitinho, tá? Com bomba seringa. Esse é o nível 1, então vai lá no seu amostrador e vê se ele tem volume variável. Se ele tiver volume variável, já dá para você parar de fazer quase que tudo manualmente, mas pelo menos os pontos deixar que ele trabalhe para você, tá? Nível 2 de automação. Gente, nível 2 de automação, nós vamos bater um papo sério. Por quê? O nível 2 de automação, basicamente, são os pipetadores tradicionais, onde ele vai fazer apenas a diluição primária, que a gente chama, tá? Esses pipetadores, quando você pensa em pipetador, você lembra de um laboratório, por exemplo, de análise clínica. Duvido que você não lembra. Tá? Os laboratórios de análise clínica, eles usam bastante porque a amostra é sempre a mesma. Então dá para otimizar. Às vezes não tem aquela variedade gigante que a gente das outras áreas tem, né? Mas sempre é mesmo, do mesmo jeito. Né? E eles têm fluxos e protocolos específicos. Mas só conseguiram chegar nisso porque eles mexeram no método completo. E não ficaram só naquela, vou comprar equipamento para resolver isso. Não. Ele compra o exame, né? Igual a você, né? A Thalita já falou aí, tem um post aí rodando. O equipamento vem sem método. Você tem que comprar o método, né? Não adianta você comprar só o equipamento. Vamos lá. Então, esse nível 2 de automação são os pipetadores tradicionais. Então, eles têm volumes muito bem definidos. Na maioria, são sistemas bem complexos, né? Plataformas grandes, né, para alta produtividade, e a capacidade de volume que eles têm acaba sendo um pouco limitada, né? Então, às vezes você tem que trabalhar com volumes menores que 5 ml, alguns permitem menores que 10 ml, mas se você aumentar muito esse tamanho de volume de entrada, você perde espaço no carrinho, né? Então, são pipetadores, de novo, que só pipeta, né? Pipetadores que só pipeta em volumes desse nível, né? Precisa ser muito bem definido. Eles são dimensionados mais para microvolumes, então eles vão muito bem com vials, eles vão muito bem com microplacas, né? Eles vão muito bem com essas coisas, tá? Menores. Tá? Às vezes no nosso universo analítico a gente ainda não transferiu o nosso método, né? Você só quer automatizar. Você não quer otimizar essa parte. Às vezes a sua norma, você segue uma norma. Então você tem que manter aqueles volumes da norma, lembra? Né? A gente já falou sobre isso. Né? Pelo menos eu falei já em alguns lugares aí, a gente vai estar seguindo a norma, segue a norma. Senão para. Valida seu método e otimiza. Tá? Não vai seguir uma norma meia boca. A Tati fica brava. Pronto, falei também. Por causa da auditoria. Bom, essa é a história dos pipetadores de nível 2. Eles simplesmente pipetam, o volume acaba sendo limitado, tá? E normalmente são sistemas direcionados para análise
clínica. E olha lá, tá? Mas são para análise clínica. Então, tem os fabricantões aí top das galáxias, que eles customizam tudo. Tem Hamilton, Hamilton, né? Tem o Hamilton, tem o Beckman, tem um monte de gente aí que eles fazem um trampo muito legal. Tem os Bravo, que eu não posso esquecer do Favato, meu amigo Favato, né? Que é dos Agilent. O Bravo, que é coisa boa pra caramba, por saco mesmo, que é coisa boa mesmo. Favato é um dos caras que tem uma cabeça muito diferente. Ele vai olhar o teu método antes de sugerir qualquer coisa. Enfim, tá? Esse é o nível 2. Aí eu tenho o nível 3, tá? O nível 3, gente, é automação completa. O nível 3 fala de diluição primária, fala de diluição secundária, tá? E a parte de volumetria você consegue trabalhar até mais que 10 ml, tá? Aí depende o que a gente tá buscando. Mas esse é o nível 3, que basicamente você coloca só o seu padrão e você coloca só a sua amostra, tá? O nível 2, por exemplo, ou ele faz o preparo da curva, ou ele faz o preparo da diluição da amostra, tá? Tem um aqui que hora é um, hora é outro, vou até mostrar para vocês. O nível 3, ele consegue ser bem abrangente, e aí bem programável, bem flexível, são plataformas mais interessantes até para o laboratório, se você quer ter uma central. Fábio, eu quero ter uma central, né? Então eu quero que o meu funcionário lá do metais venha aqui, aperte um botão, né? Carregue lá o bichinho, o pipetador, né? A automação lá com os reagentes dele, ou então já vai estar lá disponível. E eu quero que ele aperte um botão e monte a curva e leve a curva para lá. Beleza. Eu quero que o meu pessoal do Semivoc venha aqui e faça isso. Eu quero meu pessoal do físico-químico vindo aqui fazendo isso. Dá para montar centrais hoje. Aí você já parte para esse nível 3, tá? Centrais de curva. A pessoa, você tem uma salinha no seu lab, salinha de curvas de calibração. Olha que coisa legal, né? Tô sendo muito ousado, mas muito mais econômico para você, que é um gasto. Tem custo e investimento, né? Tem despesa e custo, né? A despesa é ralo, né? O custo é investimento. Então, esse aqui dá para mexer numa despesa aí braba, otimizando, tá? Bom, esses de nível 3, existem vários modelos, tá? Mas basicamente eles trabalham com pipetadores automáticos, normalmente com pipetas digitais, ó, digitais, tá? Tem um aqui que comunica por Bluetooth, muito moderno, certo? Trabalham com bombas seringas, que tem uma precisão de microlitro a ml. Trabalham com bombas peristálticas para fazer a diluição em alto volume, se você precisar. As bandejas com acesso programável, certo? E a capacidade vai para microplacas, então eles conseguem trabalhar com microplacas, conseguem trabalhar com vials de 2 ml, de 1,5 ml, com inserts de 150 a 500 microlitros. 3. Consegue trabalhar com tubos de 5 ml, tubos de 10 ml, tubos de 15 ml, tubos de 25 ml, tubos de 50 ml, tubos de 100 ml. E também consegue trabalhar com frascos, né? Por quê? Porque esses frascos aqui é do povo da microbiologia, dos MB, né? Dos MB já começa de 50 para cima, né? Então trabalha com frascos de 250, frascos de 500, frascos de 1 litro, frascos de 2 litros, tá? Então a gente tem o nível 3 de automação, é o nível mais flexível, tá? Mais flexível. E recomendado aí se você quiser economizar. E aí já botar seus protocolos tudo lá para ficar do jeito, tá bom? Bom, chegamos para a nossa terceira parte da live, que são as tecnologias disponíveis para o seu laboratório. Sem ser, né? Laboratório de análise química, ok? Que pode estar
na toxicologia, pode estar nos alimentos, pode estar no ambiental, pode estar no farmacêutico, tá? Sem ser clínico, tá? Então, o que nós temos de tecnologia hoje? Eu separei 3 para vocês. Oh, perdão, 4. Ó, 4. O primeiro sistema que nós vamos ver, ele chama SimPrep, tá? Nós vamos ver as peculiaridades dele. O segundo sisteminha a gente chama de PrepFast Station. Também vamos falar um pouquinho. O terceiro sisteminha a gente chama de QPrep. QPrep. E o quarto sisteminha não tem prep. Todos têm prep. O quarto não tem. O quarto surpresa que vocês vão ver aqui, certo? Aí eu vou usar a minha super técnica. E agora, hein? Já vamos... Vou ter que fazer... Espera aí que eu vou virar a câmera. Esta é minha super técnica. Bom, tá aqui, ó. SimPrep é um equipamentozinho. Uou. Tá vendo? Ele é um equipamentozinho que ele é um amostradorzinho automático, vocês já conhecem. E pera aí, deixa eu voltar. Que tem um módulozinho aqui, ó, da Milton, ó. Tem um módulozinho da Milton aqui, ó, com 2 tipos de seringa. Bom, então esse aqui é uma bomba seringa com um amostrador automático, certo? Então é um sisteminha jóia, os vídeos são rápidos, ó. Tubinhos de 50. Aí ele tem um sisteminha aqui de hub, né? De hub de USB, por quê? Porque esse equipamento ele pode trabalhar como PrEP, né? E pode trabalhar como amostrador convencional, né? E esse PrEP faz, você prepara as curvas de calibração, prepara a amostra, depois você aciona um negocinho aqui e troca um detalhe ali do caminho para virar um amostrador automático, que a base é a mesma, né? Então acaba sendo econômico e inteligente. Se você tem uma demanda baixa ou uma demanda média, solução viável. Aí, ó. Aí você troca, né? Um bichinho pelo outro, que é a seringa pequena pela entrada do equipamento, em 2 minutinhos, pronto, virou um amostrador, tá? Esse aqui é o primeiro, então esse aqui é o SimPrep que a gente conversou, tá? Ele trabalha com mLs, né? Então ele faz a diluição de amostras e preparação de curva de calibração. Tem umas coisas boas aqui dele, ó. Aí ele fala da precisão, fala da seringa, fala da diluição seriada que ele faz também, pega de forma variada, né? Então, por exemplo, aqui se você tem padrões um padrão multielementar com padrões monoelementares, ele vai trabalhando e vai pegando ali, cotando. Coisa boa. A curvinha fica maravilhosa, né? Os 9 vêm aqui gritando, ó. Ó os 9 aqui, ó. 552,9 depois da curva, tá? Pazinco não. Depois eu brinco. O pessoal do CP fica bravo comigo. Bom, então dá para fazer bastante coisa, né? Ó. Curva de calibração, divisão de amostra, spike, fortificação, edição de padrão interno, diluição seriada e tal, etc. Então esse aqui é o SimPrep. Aqui, ó. SimPrep. Certo? Teledyne. Brincando, Teledyne. Tá? O segundo que a gente vai conversar é o PrepFast. Tá? Vou fechar aqui. O PrepFast é uma estação, ó. Uma estação zona aqui, ó. Coisa linda. Vem aqui com a telinha já, com os protocolos, tá? Aqui é o bracinho, vou mostrar como funciona. Aqui você carrega os solventes e ó, o que nós temos aqui de segredo? Ó. Bomba seringa. Então, o primeiro é bomba seringa, lembra que eu coloquei para vocês? O segundo é bomba seringa também, tá? Esse sisteminha aqui, então você carrega os diluentes tudo aqui embaixo. Obrigado, hein? E aí, ó, faz a acidificação da amostra, adição de padrão interno, diluição de amostra e papapá. Os protocolos estão aqui em cima já pré-preparados. Você vai escolher, aqui ele deu um exemplo.
Aqui os racks, eles são configuráveis, aqui tá para 50, né? Então, o rack de padrão, o rack das amostras. E o bichão é diferenciado, tá? Vocês notaram que na estação lá embaixo tinha válvula e tinha bomba seringa, né? Aí ele vai trabalhando essa probe. Hora trabalha com uma válvula, hora com bomba seringa, hora trabalha com air gap, ó, para não pingar, não ficar a pingação na transferência e contaminar outros poços, tá? Então, é tudo feito de forma bem jóia. Já trabalhei com esse aqui acoplado direto no equipamento. É muito bom, tá? Esse bracinho, o jóia dele é que ele, se você esbarra, ele não descalibra. É um negócio bem legal. Tipo assim, sem querer se esbarrou aqui durante esse processo, ele não descalibra, né? Aqui tem uma station de limpeza, ó. Tem limpeza dupla. Normalmente, quando a gente trabalha com esse nível aqui, na mão a gente não faz, né? Mas quando a gente trabalha com esse nível aqui, a gente tem 2 estações de rinse, né? De probe, para evitar a contaminação cruzada. Beleza? Esse aqui, então, é o Prep Fast Station da Elemental. Tem uma Elemental aqui no Brasil, tá? Se vocês precisarem do contato, conversa com a gente. Mas já recomendo vocês fazerem o projetinho para não ter dor de cabeça, tá? O terceiro que eu comentei é esse cidadão aqui. Deixa eu ver aqui, ó. KeyPrep, certo? KeyPrep. Então ele tem a plataforminha ajustável, né? É configurável. Esse KeyPrep, quando vem com o bloco digestor para metais, ele chama Vulcan, mas continua sendo KeyPrep, tá? Ele é mais simples, digamos assim, né? Ele é mais dedicado à pipetagem. Acho que eu tenho um vídeo aqui melhorzinho. Ó, nossa, olha que belezinha. As bombas seringa da Hamilton. É do concorrente, né? Vocês viram? Tá quieto? Pronto. Aqui, ó. Aqui é o KeyPrep. Então tem as bombinhas peristálticas e aí você vai configurando ele da forma que você quiser. O bracinho, né? Pode ser vidro, pode ser plástico. Então esse cara aqui atende bem físico-químico, por exemplo, se houver necessidade, tá? Atende bem metais, atende bem IC, tá? Então dá para trabalhar bem justinho com ele, ó, tá? Gente, é bomba seringa e bomba peristáltica, não tem segredo aqui. Esse é o KeyPrep, tá? Olha lá, ó, bomba peristáltica, coisa boa, as valvulinhas, sisteminha bem simples do wash, né? Do wash aqui, ó, do wash, limpa um, limpa outro, e vai fazendo a felicidade da galera, certo? Né? Para quem trabalha com digestão, pode ter um bloco de digestão. Por exemplo, o pessoal de DQO pode usar um bloco de digestão aqui para os tubinhos pequenininhos e ele faz o resto aqui, tá? Tanto adicionando reagente quanto mexendo com a amostra. Dá para fazer essa programação tranquilamente. DQO, ICP, esse senhor não, né? Aí é o softwarezinho. Então dá para fazer para aqui, ó. Dá pra fazer DQO, dá pra fazer ICP, metais, dá pra fazer IC. Tudo nesse cara aqui. E por último, o tal do momento. Tá? Que eu falei que eu não começo com o PrEP. Graças a Deus, porque ele não é só um PrEP. Tá? Esse cara aqui chama André. Quer dizer, Andrew. Tá? Deixa eu parar aqui um negocinho. Pronto. É o Andrew. Quem fornece aqui é o Waters. Olha que bonitão que é. Então ele tem um braço robótico e ele tem as estações com as pipetas, ó. Coisa mais legal. Aí tem cabeçote com 4 e cabeçote único de volume variado. As pipetas aqui são digitais. Olha que beleza. Digitais. Ok? E com volume variável, obviamente, né? Então, você tem aqui o descarte das ponteiras e a base aqui, gente, a gente monta com esses quadradinhos, ó, que eles chamam de dominó. Brincadeira, domino, ó. Abemos domino. E o bracinho robótico, tá?
Com isso aqui, você cria uma central de montadora de curva de calibração, tá? Com esse cara aqui, ó, com o Andrew, permite você fazer muita... É um station que passa, além de um pipetador, tá? E eu elogio mesmo quando a coisa é boa, tá? Ó, junto com ele tem esse negocinho chamado OneLab. Mais legal que o Andrew até é esse OneLab, porque esse OneLab permite você colocar o procedimento no OneLab e o Andrew reproduzir este procedimento. Então, se você alterar esse procedimento, você não precisa ter todo aquele trabalho de alterar, retreinar, registrar, não. Você só vem aqui, faz a alteração, faz o registro da alteração uma vez só, tá? Então, eles trabalham em conjunto. O mais legal que o Andrew é o OneLab. Grava isso. Tá vendo as pipetas, ó? Ó, coisa linda, ó. Aqui é um exemplo que ele dá de pipetinha de 4 canais. O robozinho vai lá, é Bluetooth. O robozinho vai lá, pega a pipeta, ó. Pega o volume do diluente. Vai lá. Aqui tá com microplaca, tá? Mas ele é configurável. Se vocês soubessem o quanto de acessório que tem nesse bicho, tem muito acessório. Tem para tubo de 50, tem para tubo de 250, já tem pro pessoal de microbiologia, já tem os frascos bonitinhos lá para fazer aqueles testes que o povo faz, tá? Ó, aí ele pega a pipeta, totalmente sem fio, sem nada, já tem a programação, ó lá, tubo de 50, facinho, aí pode dispensar para diluição depois, né? E depois dispensa a ponteira. Ele faz a parte de mixing, né? Que aí todos fazem, né? Pelo menos a maioria, né? Tu faz a mistura bonitinho. Volume pequeno muda, né? A parte de diluição, na hora de diluir, ele começa a fazer o mixing também. Que é a diluição seriada, né? Enfim, é um carinha bem interessante. E aí, é isto. Na nossa live gravada de hoje, nós vimos a parte de fazer curva de calibração sem as mãos, certo? Olha quanta oportunidade não apareceu, né? Então, dependendo da área que você for fazer, a gente faz o estudo bonitinho, vê quanto que você está gastando de reagente hoje, né? Faz o levantamento. A gente vê quais são os recipientes que você usa, define os tubos de entrada, já otimiza o seu método se você precisar, né? Então, dá para trabalhar dessa forma, lembrando que esses equipamentos todos que eu mostrei para vocês vêm sem método, né? Sem nenhum método, tá? Ele só vem com a capacidade. Então, a gente acaba desenhando esses projetos para levar já o método pronto, já usando o melhor e o máximo de capacidade disponível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez, pessoal, compartilhe a nossa live, por favor. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. Faz muita diferença pra gente. Ajuda muito a gente chegar nos lugares aí onde a ciência prática precisa chegar, tá? De verdade. Muito obrigado. Qualquer coisa me manda um direct se você se interessar. Nós estamos sempre de olho, tá? E até a próxima. Semana que vem a gente tem mais. Terça, às 20h20, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.